da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar nesse exército para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôr-lhe-ão por cima uma cobertura de pele de texugos, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da preposição estenderão um pano azul. Sobre ela porão os pratos, os seus incensários, as taças e escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com cobertura de pele de texugos o cobrirão, e lhe cobrirão seus varais. Então tomarão um pano azul, e cobrirão o castiçal da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite, com que o servem. E envolverão a ele todos os seus utensílios na coberta de pele de texugos, e o colocarão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com uma coberta de pele de texugos o cobrirão, e lhe colocarão seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os colocarão no pano azul, e os cobrirão com uma coberta de pele de texugos, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os instrumentos do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de pele de texugos, e lhes colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabaram de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas o santuário não tocarão, para que não morram. Esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eliezer, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares, o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhe fareis para que vivam e não morram, quando se aproximarem das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo, porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima até os 50. Contarás a todo aquele que entrar a se ocupar no seu serviço, para executar o ministério na tenda da congregação. E este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a sua coberta, a coberta de pele de texugos, que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades de seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. E a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote.
quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço, para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério. Contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Esse é o ministério da geração dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nos relata aqui no capítulo 4 de Números os deveres dos levitas. Relata também o quão sagrado era as coisas santíssimas do Senhor. Porque podemos relatar aqui, podemos ver pela leitura da palavra quantas vezes foram repetidas a palavra coberta de texugos dentro da congregação. Porque era algo tão santíssimo, mas tão sagrado, que aqueles que não fossem de fato os sumos sacerdotes, que assim como era Arão e seus filhos, não poderiam nem ao mesmo ver, nem sequer tocar, de tão santo que eram as coisas do Senhor. Porque aqui no versículo 5 está nos relatado. 5 não, perdão. É no 5. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre eles estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Antes, a palavra também ela nos relata sobre 3 tribos que estavam dentre os levitas: os coatitas, os filhos de Merari e os gersonitas. Mas antes que eles executarem o respectivo serviço que lhes foi atribuído, era necessário que o sacerdote vinha, cobrisse toda a congregação e tudo aquilo que era santíssimo por parte do Senhor, para que eles não pudessem tocar e de fato até mesmo olhar, para que não viesse a óbito, para que não morresse, de tão sagrado que eram as coisas do Senhor. Aleluia! E isso nos leva também que é relatado sobre eles, né? Essas tribos, os levitas, e também o sacerdote. Só que de fato, o sacerdote podia sim tocar nas coisas santíssimas do Senhor, só que havia uma preparação. Preparação essa que está relatado lá em Levítico 6. Relatado lá em Levítico 8, versículo 6. O processo a qual Moisés os fez para ungí-los como sacerdote. E a palavra do Senhor diz: e Moisés fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água, e vestiu a túnica, cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele a estola, e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola, e o apertou com ele. Depois lhe pôs o peitoral, no ponto do peitoral, o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordena a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar. Ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Depois derramou o azeite da unção sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-lo. Aqui nós podemos ver todo o processo que se teve para que tornasse sacerdote Arão. Porque de fato era necessário estar limpo, não só fisicamente, porque a palavra relata que eles foram limpos com água, mas sim internamente também. E o que relata também nesse capítulo, não no capítulo 4, mas no livro como um todo, no capítulo 3 do livro de Números,
é relatado algo que remete à santidade do Senhor. Porque, de fato, Arão ele tinha 4 filhos. Dentro desses 4 filhos, haviam 2, cujo nome está no Levítico 10. O nome desses filhos era Nadab e Abiú. E a palavra do Senhor, em Levítico 10, relata que eles foram oferecendo fogo estranho ao Senhor. E relata-se que eles foram consumidos por esse fogo. E de fato, se eles eram sacerdotes, se eles sabiam que deveriam ter sido feitos, por que eles foram consumidos pelo fogo? E por que a palavra fala que eles ofereceram fogo estranho? Porque em um determinado momento da história, no capítulo 9, é nos relatado que Arão fez um sacrifício em prol de si mesmo e em prol daquele povo de Israel. Porque o Senhor havia falado com Moisés e Moisés repassou essa ordem a Arão. Após esse sacrifício, esse holocausto, o Senhor vos recebeu. Houve júbilo, estava em alegria. Mas foi nesse momento de júbilo que algo suscitou no coração de Nadab e Abiú. Foi uma pequena brecha que vos deram ao inimigo, porque propagaram-se em bebida e sabiam-se que eram sacerdotes, ou seja, não podiam se propagar com bebida forte, com bebida alcoólica. E foi essa pequena brecha que foi citado algo em vosso coração, porque a palavra diz que esse fogo estranho que eles ofereceram não foi por ordem do Senhor, e muito menos foi aquele fogo de fato. O fogo estranho em questão que a palavra está relatando é algo que estava internamente deles. Por isso que foram consumidos. Porque ofereceram algo que não era por ordem do Senhor. Deram uma brecha para o inimigo para que se propagasse algo em vossos corações através da bebida. E foram mortos. Meus irmãos, essa palavra em questão, do Números 4, que lemos anteriormente dessa de Levítico, foi algo que o Senhor confirmou em meu coração. Uma palavra que retrata-se sobre a santidade das coisas do Senhor e consagrados são, e quando devemos nos colocar em posição para ter noção do quão sagrado é e fazer conforme a vontade do Senhor. Porque, meus irmãos, antes de eu receber essa palavra, que foi uma confirmação do Senhor, eu estava passando por uma semana bem. Estava orando, aumentando o meu tempo de joelho, de série oração das madrugadas. Estava enchendo. Mas sucedeu-se que o inimigo propagou alguma coisa no meu coração, que eu me abdiquei do meu propósito diário. Eu já não estava mais jejuando. Eu jejuava na parte da manhã. Já abdiquei. O inimigo propagou uma confusão. E de fato eu deixei de lado, mas deixei o jejum, mas estava descendo em oração. Estava suplicando. Só que foi propagado o esquecimento, porque as coisas para o Senhor têm que serem perfeitas, assim como diz a palavra, a santidade. Jejum tem que andar ao lado de propósito, tem que andar ao lado da oração, da súplica. E meus irmãos, após essa semana bem, houve dias anteriormente, não sei quantos dias se totalizaram, dias em que foi propagado um cansaço físico em mim, de tal maneira que eu pensei, será que eu estou cansado, Senhor, pelo fato de vir pedalando de lá até aqui, e pelo serviço que eu ando muito? E fiquei com aquele questionamento na cabeça. Passaram-se os dias e foi propagando um cansaço tão intenso, meus irmãos, tão intenso, a ponto de eu chegar e não ter mais organização na rotina. Eu chegava em casa, eu dava essa brecha para o inimigo. Vou deitar 5 minutos e vou para a palavra. Acordava 10 horas da noite, já não tinha mais vontade de ler a Bíblia. Passaram-se os dias, eu não tinha mais ânimo para ler a palavra. Eu só fazia minha janta para levar para o serviço no outro dia. E foram passando-se os dias e algo foi tocando no meu coração e eu fui pensando, Senhor, esse cansaço físico está remetindo-se de fato a algo espiritual, algo que está me atrasando. E foi propagando essa dúvida. Meus irmãos, determinado dia eu peguei essa palavra para ler. Estava cansado sim, mas quando eu fiz a minha oração, pedi para o Espírito Santo ministrar em meu coração a palavra, eu abri minhas pálpebras, não conseguiam se manter abertas. A palavra parecia que estava com o peso de 1 tonelada em minhas mãos. Eu não conseguia ficar acordado. Eu simplesmente deixei de lado. Só que um determinado dia, na quarta-feira dessa semana, eu acordei na madrugada, por volta das 3 horas. Mas fiquei procrastinando ainda. Levantei por volta de 3h30, 3h40. Dobrei os meus joelhos. Fui fazer a minha oração como de costume.
Só que aconteceu algo que nunca tinha acontecido em minha vida. As palavras não surgiam me pensar. Eu não sabia o que orar. Eu havia esquecido de orar. Eu não sabia como eu abria a minha boca. Propagou-se o desespero em meu coração, que eu não sabia o que eu fazia, mas algo estava me consumindo. Algo queria fazer com que eu levantasse do momento que eu estava de joelho e me questionasse e duvidasse. Ficasse quieto. Mas eu falei em meu coração. Falei, Senhor, eu vou ficar aqui. Nem que for por 1, 2, 10 minutos. Até o Senhor conseguir me ajudar. Eu supliquei. Eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que se eu dobrasse o meu joelho, o Senhor havia de me atender. Aleluia! Foi passando esses minutos, foi voltando as palavras, o Espírito Santo foi colocando em minha mente, eu fui orando e fui intercedendo, as horas foram se passando, e eu pedi para o Senhor uma confirmação de 3 coisas. Falei, Senhor, confirma para mim se esse cansaço físico remetesse a algo espiritual, confirma para mim o que era de fato, e falar comigo através de um sonho. Meus irmãos, eu não esperava que vinha ser de imediato. Quando eu acabei a oração, ao invés de ler a palavra, de pedir algo para ser ministrado no meu coração, eu ainda estava cansado de fato, mas eu me propaguei a deitar novamente. E quando eu me deitei, o Senhor veio em sonho, confirmando o que era, como era. Irmãos, um desses sonhos que o Senhor me deu, eu estava deitado em minha cama. Eu senti algo em minha coluna. Eu coloquei a mão para puxar. A princípio no sonho eu pensei, um graveto. Quando eu puxei, aquilo foi se propagando, foi tomando uma proporção tão grande, que eu pensei em minha mente, é uma cobra. E aos olhos fechados no sonho, quando eu coloquei a minha frente, tinha algo físico, mas eu não conseguia ver. Ali o Senhor me confirmou que era algo espiritual. E o Senhor veio a minha voz falando a palavra que eu pedi, para que eu confirmasse na palavra. Aleluia. Números 4. E falou para gravar em meu coração. Na hora eu não gravei, estava sonolento, mas eu falei, Senhor, guarda essa palavra em meu coração. Eu acordei. Quando eu ia pegar essa palavra, eu lembrei. Eu me questionei e falei, Senhor, existe esse livro no livro da Bíblia? Números? Porque de fato eu não havia lido ainda. Mas o Senhor, eu peguei até o celular para dar um Google, pesquisar, tinha de fato. Aí meu coração se acendeu. Falei, o Senhor confirmou em meu coração. E quando eu orei, dobrei os joelhos, novamente veio o cansaço. Mas maior foi a vontade de ler. Maior foi o Espírito Santo que removeu aquele cansaço por mim. Que ministrou em meu coração essa palavra, a qual eu entendi. E meus irmãos, a partir do momento que nós nos propagamos na presença, o Senhor Ele nos confirma. Ele ministra em nosso coração aquilo que tenhamos dúvidas. Porque meu Senhor, meus irmãos, o Senhor é tão maravilhoso que Ele me levou a lembrar de um versículo também que está relatado lá em Mateus 11, que diz o seguinte. A palavra do Senhor diz em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É claramente um convite do Senhor para estarmos na presença. O Senhor vos chama, o Senhor vos solicita. Porque, porventura, tem como o Senhor saber o que passamos, por mais que Ele saiba, por mais que o Senhor saiba de nossas batalhas diariamente, o Senhor quer ver nós abrirmos a boca, dobrarmos os nossos joelhos e suplicar, e conhecer que sem Deus não dá, e conhecer que só o Senhor é a nossa força, que provém do Senhor é a nossa força, que sem o Senhor nós nos caminhamos, não prosseguimos, não temos existência, não temos vida. E a palavra do Senhor é tão maravilhosa nesse mesmo capítulo de Mateus, que no versículo 29 em diante ela diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Esse versículo é tão maravilhoso, remete-se ao jugo, mas que se de fato a gente for levar para o literal, jugo é aquilo que era atribuído aos bois para puxar as carroças. Mas o jugo em questão não é isso, porque a palavra do Senhor fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que provém do Senhor que nos ensina? O que provém do Senhor que nos edifica? Porventura não é a palavra do Senhor? O jugo em questão que é relatado nesse versículo é a palavra de Deus que edifica o vosso coração, que transforma, que purifica. E olha como maravilhoso é, porque no versículo 30 a palavra do Senhor diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. O jugo do Senhor é suave, a palavra que toca o vosso coração é suave, o fardo é leve. Muitas das vezes nós que
atribuímos um peso acima daquilo que foi atribuído a nós, que foi permitido por parte do Senhor, que se propaga algo que se torna pesado, extremamente difícil no nosso dia a dia. Mas olha quão maravilhoso é o Senhor, porque a palavra do Senhor, ela diz em Coríntios 10, 3 o seguinte. Coríntios 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Antes mesmo de vir a provação, a luta, a tentação, o Senhor, Ele já providencia a saída, o escape, o livramento para você. E olha como maravilhoso é o começo do versículo, porque diz o seguinte: não veio sobre vós tentação humana, não veio sobre vós tentação senão humana. Isso se remete-se aqui, a tentação a que passamos todos os dias, não é nada além de algo que porventura venha atribuir através do nosso olhar, que não seja algo humano. Porventura não é algo espiritual que nos faz a levar ao erro e ao pecado. Porventura sabemos que sim, é o inimigo que seta a nossa carne. Porque lá em Efésios 6,12 relata-se que a luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade e príncipes das trevas. São demônios que setam a nossa carne. Mas, assim como diz a palavra, a tentação que vem sobre vós remete-se a algo humano. E o que diz quando refere-se a algo humano? Por exemplo, meus irmãos, o nosso olhar, eu costumo dizer que o nosso olhar é a janela da alma. Porque tudo que se vê, cobiça. E tudo que se cobiça, que se quer. E se porventura desviarmos o nosso olhar, nem que seja por um segundo, para dar brecha ao inimigo, para que se propague algo em nosso coração, nós pecamos. Mas o que de fato leva o humano ao pecado? Muitas coisas. Ao homem se desviar seu olhar, por mais que seja cristão, se não tiver alicerçado, se ver uma mulher bonita na rua, o inimigo vai propagar um laço. E vai querer. Aquela pessoa, todos nós somos suscetíveis aos erros. Uma comida pode propagar a gula. São coisas minuciosas que nos afastam da presença. Mas maior é Deus que providencia o escape e o livramento do que tudo e qualquer coisa na face dessa terra. Aleluia. E lembramos o que diz a palavra do Senhor também. Aleluia. Lá em Mateus 26:41, que é relatado o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas isso nos leva a Efésios 6, que diz o seguinte, a qual foi ministrado agora, que a luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra quem seta as hostes espirituais, a maldade, é o inimigo. A luta é contra o inimigo, não é contra nós mesmos. Por mais que seja muitas das vezes travado uma batalha interna em nosso pensar, mas é o inimigo que vem porventura tentar nos impedir de prosseguir com Cristo. Mas lembramos, meus irmãos, lá em Salmos 23, no primeiro versículo, é relatada uma afirmação maravilhosa por parte do Senhor em vossas vidas, que vocês possam agregar em vosso coração, que muitos sabem: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Pode vir o inimigo tentando, quantas vezes for o inimigo se levantar, 1, 2, 10, 15 vezes, porventura você pode até cair, mas maior o teu Deus que te mantém de pé. Lembramos do Salmos 91 também, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Descanse no Senhor. Aleluia. Ore, confie, propague-se na presença. O Senhor sabe da tua luta. Mas lembramos de Números 4, que foi relatado sobre a santidade do Senhor. Lembramos que somos um templo sagrado do Espírito Santo, morada do Consolador. Devemos buscar a santidade, meus irmãos. E isso é todo dia, a todo tempo. Não somente dentro da igreja, não somente no nosso âmbito de trabalho, não somente na nossa casa. É onde formos. Devemos ser guiados pelo Espírito e em verdade, para aquilo que o Senhor internou em nossos corações, seja externado ao próximo. Do que adianta eu ser cheio da presença, ser cheio da palavra, mas não olhar para o meu irmão que está do lado precisando de uma palavra amiga, mas eu ministrar para aquele que necessariamente precisa, para aquele que está aflito. Lembramos de Romanos 2,11. A palavra do Senhor diz que Deus ele não faz exceção de pessoas. Nós também não temos que fazer. Nós temos que tomar posição, meus irmãos. Vamos sair do comodismo, sair da posição da cadeira, da posição de banco. O Senhor nos levantou, foi para que marchássemos, bradássemos o nome do Senhor.
porque santíssimas são as coisas do Senhor. E temos que nos arrepender-se enquanto ainda há tempo. Meus irmãos, isso que está diante de vós, em vossas mãos, portadas por vós, é Deus. Fechado, não diminui a santidade. Ainda é sagrado, mas aberto. É o Deus vivo falando com vocês. Vocês querem ouvir a palavra do Senhor? Vocês querem que o Espírito Santo ministre em vosso coração? Está aqui. Vocês estão à disposição de vocês. Dobrem o vosso joelho. Orem ao Senhor, para que o Espírito Santo agregue a palavra como todo em vossos corações. Palavra essa que edifica, cura, limpa, sara, transforma, liberta. Palavra que aquele que crê no Senhor, em nome de Jesus, expulsará demônios. Porque não é você, mas é aquilo que está dentro de vós. Então, meus irmãos, vamos buscar, porque é chegado o reino dos céus. A volta do Messias está próxima. E se nós não tomarmos a posição, se não nos colocarmos na presença da maneira que tem que ser, naquele grande dia, não tem como renunciar e voltar atrás. Não tem como. Senhor, eu posso ter mais um minuto para fazer aquilo que eu não fiz? Você vai ter longos anos. Longos não, porque vai se passar muito rápido a vida do nosso Senhor. Então, meus irmãos, vamos nos propagar na presença hoje, enquanto podemos achar. Amém? Agradeço a oportunidade e as palmas que eu dou ao Senhor Jesus.